Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos abrir na carta de Judas. A carta de Judas ela foi posicionada mesmo à frente do Apocalipse, amém? Do livro de Revelação. Elas são 25 versículos, um capítulo, porém, muitíssimo importante. É considerada uma das epístolas gerais. O que é epístola? Epístolas são cartas. Gerais por quê? Porque ela não é somente para uma pessoa ou para uma cidade. Ela é geral porque ela vai para a igreja inteira. Ela se tornou um ensinamento da palavra. Uma apologia, outra palavra, que é importante você saber o significado. Apologia. Apologia, ela é o discurso de um texto que defende, tá? E justifica e elogia alguma ação ou obra. Então, apologia é o quê? Discurso de um texto, qualquer texto que defende ou elogia uma ação, uma obra, e também justifica. Então, esta carta, ela é diferente da carta de Tiago, ela é diferente das cartas paulinas, ela é diferente das cartas joaninas. Paulinas são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Cartas joaninas são as cartas que foram escritas por João. Esta carta foi escrita por Judas. Quando você vai fazer uma pesquisa, né, de contexto e vai analisar, vem muitas datas acerca de quando a carta foi escrita. Por exemplo, eu já vi até certas bíblias de estudo e certos estudos falando que foi nos anos 80, após a crucificação. Outros dizem anos 70. O mais certo, irmãos, é que a carta, provavelmente foi escrita entre 64 a 70. Muita coisa que ele menciona, igual Pedro. Entendendo? Então, por aqui você nota, às vezes, até o estilo de linguagem é muito parecido. Por exemplo, se você for ali no capítulo 1 de Judas, vamos lá, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, a caridade vos sejam multiplicadas. Você vai para 2 Pedro, uma carta de Pedro. Você nota palavras idênticas. Se você for para Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas está falando, a referência no versículo 7 de Judas, quando ele fala sobre Sodoma e Gomorra, ali, assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, se você for para 2 Pedro, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, é a mesma coisa. Então, por isso que nós dizemos, tá? Aqui na nossa escola bíblica, pelo Ministério Social Minas, que provavelmente esta carta não foi escrita no ano 80. Impossível. A carta, provavelmente ela foi escrita entre 64 a 70. Por quê? Por causa do conteúdo dela. Lembra que Jesus, ele quando começou o seu ministério, ele tinha 30 anos de idade. Amém? E o ministério durou apenas 3 anos. Ele foi morto, ressuscitou, foi ao céu. Nisso, os seus discípulos continuaram. Jesus teve irmãos e irmãs. Tiago foi um deles. Esse Judas foi um deles. Tá? Provavelmente, se Jesus tinha 30 anos, dizem os estudadores que provavelmente Tiago tinha 28. Esse Judas devia estar entre 25 ou 26 anos. Por exemplo, dizer que esta carta foi escrita no ano 100, impossível, ele não podia ter mais de 100 anos. Ele já tinha morrido. A gente está dizendo no ano 80, ele já tinha morrido. Então é por isso que é bom estudar. Cuidado, irmãos, quando eu falei isso desde o início, quando você acessar a internet, procure realmente, há vários entendimentos, bíblias, estudos, tudo isso ajuda você a ter um entendimento, mas cuidado de onde você está tirando a informação, que você não vá só na primeira informação e pega, porque ela pode estar errada. Então, ela tem aí um paralelo muito grande. A carta escrita por Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, tem um paralelo, ou seja, muito grande com 2 Pedro. Tá? Até no papel que foi enviado,
pelo e-mail e também via WhatsApp, você pode observar isso aí, eu escrevo lá. Então, ela é conhecida como uma epístola geral, tá? É uma carta apostólica, porque ela é uma carta que ela ensina, ela educa, ela exorta, tá? Quando Judas começou a escrever a carta, a intenção dele, primeira, nós notamos aqui, logo quando ele começa, em que, na sua introdução, a intenção dele era falar sobre a salvação em Cristo Jesus e como manter esta salvação, como ser um cristão naquela época, porque não era fácil, irmãos, ser cristão numa época em que você está sendo perseguido, que você é morto por ser chamado cristão. Numa época em que romanos, gregos, estavam ali, aquela mistura de deuses, de culturas. Era muito difícil. Então, ele começou a carta, você nota aí, quando eu mandei o esboço, né, a razão de ser da carta está aí no versículo 1 e ela vai até o versículo 4. Então, nós vemos que ele, quando chega aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, ele, quando usa essa palavra servo, lembra? Ele está falando aqui, essa palavra é a palavra doulos, tá? É alguém que era a mesma palavra que o apóstolo Paulo também usava, em que ele se referia que ele era escravo do Senhor Jesus Cristo, ele estava debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Judas queria que o povo entendesse que o cristianismo não era mais uma religião, não era mais um movimento. Por quê? Porque existia naquela época, e isso você vai encontrar essa explicação bem dada nos escritos que eu mandei na carta de 1 João. Lembra? Eu enviei a carta de 1 João, e graças a Deus tem irmãos que estão lendo, porque já vieram até ter comigo, pastor, eu não sabia dessas coisas dos gnósticos. Eu ouvia falar de gnóstico, sabe, eu nem entendi o que era. Cheguei até a pensar, eu até ri, porque a pessoa disse que chegou até a pensar que era um gnomo. Sabe aqueles bonecos da Branca de Neve? Uns anões assim, que tem pequeno, com aquele chapéuzinho vermelho? Eu pensava que tinha alguma coisa a ver com gnomos. Depois que eu fui ver que eu realmente não sabia o que é gnosticismo, ou o que é os gnósticos. Irmãos, os gnósticos existem. A Europa inteira quase é gnóstica. Metade da América do Sul é gnóstica. Aqui em África tem gnosticismo. É claro que aí não vão dizer, nós somos gnósticos. A não ser alguém que realmente... Mas está lá. Esse movimento já estava forte naquele dia. E o que acontecia? Os gnósticos entravam na igreja, ouviam o que achavam bonito, achavam interessante, e torciam a palavra. E misturavam com as falsas religiões. Então, o gnosticismo, você vai notar isso aí bem na coisa de 1 João. Eu incluí aqui algumas notas acerca disso, em que fala assim, os gnósticos ensinavam que Cristo era apenas um aeon. O que é aeon? É uma emanação angelical. Isso é mais uma coisa angelical. É só mais um espírito angelical. É só mais uma manifestação. Não é Deus, não é Jesus, não é o Salvador. É só mais um Deus. É só mais uma forma de adorar. Cuidado com esse entendimento. Tá? Isso vem exatamente dos gnósticos. Eles não criam, como está escrito ali em 1 João, na verdade de João, em que ele diz que o Senhor é o verbo. Eles não criam nisso aqui, eles não criam que Deus é a palavra. Eles não criam que Deus é o Senhor, eles não criam nisso. Eles achavam que Cristo era só mais um anjo ali, ou alguma entidade espiritual poderosa que veio, fez o que fez e depois desapareceu. E muitos falsos mestres e falsos cristãos, falsos pastores, falsos líderes, falsos crentes, estavam dentro da igreja com essa doutrina gnóstica, tá? Que ela está bem explicada aí, é um pouco aqui onde está escrito esclarecimentos complementares do texto, ela está bastante explicada aí, e ela está ainda mais em detalhes em 1 João, quando foi enviado aquele papel, o qual você pode ler. Então, Judas, quando começou escrevendo a carta para as igrejas, em geral, para ensinar o crente a ser crente. Só isso.
o que é ser um cristão em Jesus Cristo, como eu vou ser um crente. Porém, quando ele começou a escrever, o Espírito Santo lhe tomou, ele foi impelido pelo Espírito de Deus, ele foi levado pelo Espírito de Deus, aleluia, a mudar a entonação da carta. A carta agora já não ia ser somente uma carta que ensinava o que é ser um crente em Jesus Cristo, como é ser salvo, mas agora a carta trata de vários assuntos, sendo um deles esse problema do gnosticismo, os falsos mestres, falsos profetas, falsos crentes dentro da igreja, tá? E aí continua, e ele faz um alerta no versículo 11, marquem o versículo 11, versículo 11 é muitíssimo importante, porque aí no versículo 11 você tem os 3 erros que um homem ou uma mulher de Deus não pode cometer. Versículo 11 é o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prego de Balaão, e prevaricaram na contradição de Corá. Isso aqui são 3 erros que um cristão pode cometer. Qualquer cristão, até aqueles mais espirituais, se não tomarem cuidado, pode cair nisso aqui. Então é óbvio que ele fala de uma autoridade e de uma maneira diferente, tá, de outros textos bíblicos. Então esta carta se tornou uma apologia. Anote bem isso aí, ela se tornou uma apologia. É um texto que defende, justifica e elogia algumas ações e erros. Bem diferente das outras cartas. Ele começa aqui, versículo agora 3, entrando, ele começa agora a exortar, ou seja, a falar acerca dos ímpios e dos falsos mestres. Porém, esses ímpios aqui não eram pessoas que estavam lá fora, não conheciam Deus. Eram pessoas que já estavam dentro da igreja. Porém, não deixavam o seu erro e o seu pecado. Não deixavam o gnosticismo. Não abandonaram os seus pecados. Então, ele começa a falar. Aí, é claro, irmãos, que o inimigo ele sempre lhe procura atrapalhar ou impedir que a mensagem verdadeira seja levada. Por quê? Porque ele quer destruir. Ele quer acabar. Então, houve muita, como eu disse, muita conversação. Ela foi uma das últimas cartas, praticamente, a ser colocada no cânon sagrado do Novo Testamento, como um livro inspirado, ou seja, porque ele aqui, ele menciona, se você notar, ele menciona tanto assuntos que estavam nos rolos sagrados. O que são os rolos sagrados? A Bíblia, quando ela veio para nós, quando ela começou, ela não veio assim como você tem aí, um livro. Eram rolos, pergaminhos. Então, ele tirava informação dos pergaminhos, tá? Dos rolos sagrados. Mas ele também existia o que é conhecido como os livros históricos. Por exemplo, quando você vai para a escola primária, escola secundária, dependendo da pessoa, nós sabemos que existe o quê? Os livros de história. É ou não é? Tem ou não tem livro de história, igreja? Tem. Agora, os livros de história, história na língua portuguesa com H, se refere, né, a palavra história com H, se refere ao quê? A uma história verdadeira que aconteceu, por exemplo, a história de Moçambique, a história de Angola, a história da África do Sul, a história de Portugal. Elas são livros históricos, tem fatos que aconteceram. Esse livro é canônico? O livro de história da terceira classe, quarta classe, é canônico? Não! Canônico é um livro inspirado por Deus. Tá? Mas aquele livro histórico é um livro verdadeiro? Sim. Tem ou não tem a história de Moçambique? Tem ou não tem a história da África do Sul? Tem ou não tem fatos? Tem. História com H, irmãos. Então, Judas, uma das razões porque demorou-se para se aceitar a carta dele é porque ele usava não somente os rolos sagrados, canônicos, os livros inspirados, mas também usava história, tá? Coisas que ele sabia. Ele estava falando para uma comunidade que, na sua maioria, eram os judeus que tinham se convertido. Tinha ali, sem dúvida, gentios,
mas ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que as pessoas iam entender. Por isso, como ele fala aqui sobre o corpo de Moisés, quando ele fala aqui sobre os anjos, quando ele fala também sobre a situação de Enoque, são citações históricas. Tem algumas informações na Bíblia, nos livros sagrados, mas muito disso. Agora, existem contos, existem fábulas, existem lendas, que são, por exemplo, os 3 porquinhos. Já viram falar, né? A história dos 3 porquinhos, capuchinho vermelho. Tem uns que dizem capuchinho vermelho, ou chapeuzinho vermelho. Tem vários contos, Cinderela. São contos, são histórias. Ah, mas se calhar foi baseado numa história. Se calhar, ninguém sabe. É um conto, é uma história que alguém criou para contar, para aterrorizar as crianças, ou sei lá o quê, não andar na floresta sozinha. Que é a história da capuchinho vermelho, que vai visitar a avó sozinha na floresta, tem um lobo mau. Então, existem história com ES na língua portuguesa, que é o quê? Um conto. É uma fábula. Não há fato verídico. Em inglês é só com a letra S. Existe history, com H, a língua inglesa, que fala de fatos, né? História verdadeira. E story, S-T-O, não existe, não sei se às aquilo é um fato ou não. É apenas alguém que está contando. Muito importante isso, esse fato. Tertuliano, tá? Ele foi um filósofo, teólogo cristão, tá? Do século III, e ele foi profundo, ele pesquisou, ele foi atrás. E a informação dele foi muito importante porque ele defendeu a carta de Judas. Ela é uma apologia, é uma carta canônica, ela é uma apologia e é uma bomba atômica. Ele, no versículo 3, muda a entonação da carta. Muda, é como eu falei, mudou. A carta agora muda para uma apologia. Ele muda e ele vai tratar assuntos sérios que talvez não vamos falar tudo hoje, porque é muita coisa. É um capítulo, mas é muita coisa, mas vamos dar início. Tá? E ele vai aqui, versículo 3. Amados, procurando eu escrever com toda diligência, muito cuidado, acerca da comum salvação. Viu o que eu falei? O próprio texto, ele já dá respostas. Ele queria falar da salvação. Aí o que ele diz assim? Tive por necessidade, e foi impelido pelo Espírito, escrever-vos, e o quê? Exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, aonde que a gente tirou essa informação que ele mudou a entonação da carta? Foi aqui no versículo 3. Ele foi levado pelo Espírito Santo agora a falar sobre o tema. Qual é o tema? Batalhar pela fé. Qual é o subtema? Defesa da fé cristã. Por quê? Porque já tinha naquela época os falsos dentro da igreja, semeando a loucura, semeando doutrinas falsas, erros, pegando coisas isoladas, versículos isolados. Já tinha dentro da igreja naquela época os homens e mulheres falsos que pegavam as suas tradições de casa ou aquilo que eles cresceram e iam misturando, irmãos. Como nós vimos por aí, não preciso dar aqui nomes, mas nós sabemos que existem várias religiões aqui mesmo, no continente africano e em outras partes do mundo, em que as pessoas misturam cristianismo com feitiçaria, e pegam galinha, e mata, e tira o sangue, toma banho, depois vai rezar o Pai Nosso, não sei aonde, vai fazer não sei o que, ritual de não sei o que, aí depois vai na igreja cantar aleluia, glória a Deus. Tá aí, gnosticismo. Aí você fala para a pessoa, mas por que você está fazendo isso? Você é crente? Ah, não, é minha tradição, é minha cultura. Nós temos que convidar os ancestrais antepassados. Irmão, nosso ancestral é Deus. Você não sabe onde é que está o seu avô, a sua avó. Você não sabe onde é que ele está, os que faleceram. Os que morreram, que eram crentes, a gente espera, não sabemos, que eles estão no paraíso, aguardando, né, o dia da ressurreição. Que serão ali ressurgidos os meros mortos, depois nós transformados.
Nosso corpo, os que estiverem vivos, transformar em corpo glorioso, estão lá. Porém, a esses que não são salvos, a Bíblia é bem clara que se você não está em Cristo, você não está no Senhor, você não é salvo. Então, borboleta que voa, entra na tua casa, passarinho que vem bicar na janela, não sei o que. Irmãos, não, é o meu avô que está pedindo missa. Isso é tradição de homens. É isso aqui que Judas está falando. Porque já tinha aquele problema lá. Já tinha. Não é teu avô. O espírito do teu avô, se já faleceu essa pessoa, ou o que foi, a tataravô, só Deus sabe onde é que está. Amém? Você e eu não sabemos. Bruxo pode ser, não sabe. Tá? Encantador, mágico, o que é? Não sabe. Só Deus sabe onde está. O espírito dos seus antepassados. Porém, nós adoramos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele fala em sua palavra que Ele é extremamente Deus. Ou eu, ou se tu quiser outro, não, eu saio fora. Né? Ele é um Deus que Ele diz, olha, ou você vai me dar adoração a mim somente. Você gosta de ficar 300 deuses, 400 deuses. E na época era esse o costume, ter vários deuses. Tá? Então ele vai aqui, versículo 4, porque se introduziram, vê só, alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Por isso que eu falei, ele diz que esses cristãos falsos não são cristãos, ele chama de ímpios. Eles entraram dentro da igreja e fizeram o quê? O que foi que eles fizeram? Eles pegaram a doutrina cristã, o ensinamento de Cristo, e fizeram dissolução, dissolveram, tiraram o que eles queriam, meteram as coisas deles, tá entendendo? Quer dizer, a graça de Deus não salva, o sangue de Jesus não tem poder. Jesus não vai vir buscar a sua igreja, ele já veio, não vai vir de novo. Não ore para Jesus, ore para o santo tal, que ele é que vai responder. Isso é o que? São esses falsos. Eles entram dentro da igreja e eles pegam o evangelho puro, simples, a graça, a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eles pegam o evangelho que é tão simples, irmãos, e eles fazem, irmãos, é pior que salada russa, como dizem, né? Uma confusão tremenda. Aí, é claro, no final você come aquela última azeitona, e aí você diz, foi aquela azeitona que me fez ficar mal da barriga, né? Mas não, foi a mistura que você fez ali. De muita coisa, que não digeriu bem. Então, ele diz assim, introduziram-se alguns, quer dizer, dentro da igreja, das igrejas em geral, não só uma, haviam se introduzido esses, eu chamo armalhões, né? Espertalhões, armalhões. Vão entrando, aparência de espiritual, fala bonito, canta que é uma beleza, toca. Aí você vê, ser humano, né? Gosta de música, gosta de palavra bonita. Ser humano gosta de coisa bonita, ninguém gosta de coisa feia. Quem gosta de dor aqui? Ninguém. Quem é que quer ouvir? Olha, tu está em pecado, de repente. Não, irmão. Vai orando, Jesus vai operando. As pessoas querem ouvir coisa fácil, algodão doce. Querem ouvir sweets, né? Querem ouvir rebuçados, querem ouvir coisas que são suaves. Então, hoje em dia, dentro da igreja, entrou-se esse espírito, em que não se fala mais do arrependimento de pecado, não se fala mais da salvação em Cristo, não se fala mais que é preciso carregar a sua cruz e se afastar do pecado. Carrega o mesmo fardo, mas carrega com Cristo, porque Ele troca o fardo dele. Ele diz, eu troco o fardo contigo, mas carrega a tua cruz, carrega, mas não te desvia, não sai do caminho, não procura o pecado, anda direito. Então aqui, ele faz o que? Uma batalha pela fé. Ele diz, irmãos, nós estamos batalhando pela fé. Por quê? Porque infelizmente do teu lado, dentro da igreja, podem ter pessoas que são lobos em pele de ovelha.
pode ter 40 mil seguidores no Facebook. Não sei quantos seguidores no YouTube. Mas ele é um falso. Ele é esse aqui, que ele está falando aqui, ó. Esta pessoa aqui, ó, é ímpio. Homens ímpios que se convertem em dissolução à graça de Deus. Um dia desses, irmãos, eu fiquei aterrorizado, estava eu, o pastor Júnior. O pastor Júnior disse, olha, ouve isso aqui, para tu ver, esse fulano aqui tem 40 mil seguidores. Olha a pregação dele. Moço, até novo, jovem, está bem vestido até. Uma igreja bem grande, bem composta, acho que devia estar sentado ali pelo menos umas 1000 ou mais pessoas. E o que ele disse? Se Jesus fosse Adão, estivesse lá no Éden, você acha, eu tenho certeza, nem disse você acha, eu tenho certeza que ele ia cair no mesmo pecado que Adão. Hein? Aí os crentes, aleluia, glória, Peraí. Ele acabou de dizer o quê? Que o Senhor Deus estivesse lá no jardim do Éden. A serpente ele enganar? Irmãos, ele não leu Mateus, capítulo 3. Capítulo 4. Em que o Senhor foi tentado por Satanás. Por 3 vezes. Em 3 áreas da vida que todos nós somos tentados. Que é no comer, na finança, que é na fama, na glória, e que é no ser amado e reconhecido, e ter tudo aquilo que quiser. Jesus foi dando as 3, e com as 3, o Senhor Jesus fez o que, igreja? Venceu usando o que, igreja? A palavra. Como é que agora vem aí um fulanozinho aí, não sei de quantos anos que ele tem, não me interessa quantos degrees ele tem, entra numa igreja com mais de 1000 pessoas, 40 mil seguidores no Facebook, pregando que se Jesus estivesse lá no jardim, ele ia pecar como Adão. O Senhor te repreenda, falso profeta. E eu vi, irmão, porque mostrou a câmera, mostrou a plateia, mostrou aquele auditório, né? Aquelas pessoas sentadas. E ele falou, tá entendendo agora? Tá entendendo? Pegam a graça e destroem a graça. Vocês estão entendendo? Aí versículo 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora ele faz o seguinte, olha, você aí que está indo atrás desses falsos homens e mulheres no Facebook e no YouTube, estou falando para a igreja hoje, esses que estão indo atrás desse Zoom na televisão, não, porque aquele não sei o que, cadeira de roda, pessoas andam, seu irmão, eu já falei, Satanás também faz, ele tem poder, algum poder ele tem. Ele faz lá, se ele põe enfermidade, ele tira. Tá? Eu já falei aqui, tem essas pessoas que usam os feitiços. Estão aí enganando, dizendo que são profetas do Senhor. Observe aí, ele fala que um povo, que outrora, estava lá, povo escolhido do Senhor, povo de Deus, povo escolhido. Porém, eles quiseram fazer o quê? Por várias vezes, quando você lê Êxodos, quando o povo de Israel saiu do Egito, o que a gente nota ali no Êxodo? Eles estavam com a bênção, recebiam milagre, aí depois murmuravam. Pecavam. Queriam voltar para o Egito para comer cebola, não sei o que mais, alho. É ou não é? Aí, por fim, surgiu lá um cidadão lá. Não. Quem foi que disse que tem que ser Arão, o sacerdote? Quem foi que disse que tem que ser os filhos dele para fazer isso aqui? Se nós somos melhor que eles. Orgulho, vaidade, foi aquilo que eu falei na sexta-feira aqui na casa de Filamon. Muito cuidado com esse espírito da soberba, o espírito do orgulho, o espírito da vaidade. Ele destrói famílias, ele destrói pessoas, ele destrói igrejas. Ele vai acabando com as pessoas. Muito cuidado com esse espírito.
Aí você nota ali, referência a Êxodo, capítulo 7, 14, 11 a 10. Referências, Números 32, versículo 10 a 11. Hebreus, capítulo 4 a 12. Números, capítulo 32, versículo 10 a 11. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu disse que esta carta vai nos levar pelo menos 2 aulas. Diz assim: e a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo, de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Todo aquele povo que tinha saído do Egito morreu naquele deserto, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque não queria deixar das suas culturas, tradições, não queria deixar dos deuses falsos do Egito, não queria deixar que o Senhor lhes libertasse, lhes transformasse. Então há uma batalha pela tua fé, há uma batalha pela tua salvação. E aqui ele começa a falar o seguinte: olha, eu quero vos lembrar que já uma vez isso aconteceu. Você que está me ouvindo, não fica pensando, não, o Senhor vai me perdoar. Como Zaqueu. Você é igual o Zaqueu, vou roubar, fazer mentira, isso, aquilo, aí um dia eu encontro com o Senhor. Olha, eu acho que não. Zaqueu foi um quadro à parte, uma situação à parte, uma história completamente diferente, contexto completamente diferente. Aqui, um povo escolhido não entrou na promessa. Não entrou lá na graça, naquilo que lhes foi prometido. Por quê? Porque perverteram-se. Eles sozinhos se destruíram. Ah, foi o diabo. Foi nada, foi eles mesmos. Mas eu digo assim, tem coisa que o diabo não faz nada não. É a pessoa que faz. Aí você nota que ele vai no versículo 6, e os anjos que não guardaram o seu principado, eu falei isso lá em 2 Pedro, Pedro também fala acerca dessa situação dos anjos, mas deixaram a sua própria habitação, são aqueles da rebelião. O pastor Eliel também falou aqui no livro de Gênesis, acerca desses cidadãos aqui, desses anjos, que até essa parte dos anjos que foi com Satanás. Amém? Versículo 6, eles deixaram lá a habitação de glória, o reino de glória, deixaram o céu. E o que aconteceu? Houve uma grande luta, uma grande guerra. Mas o que ficou reservado para eles? Olha aqui, diz a palavra do Senhor. Reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quem são esses anjos? São aqueles que, depois que eles fizeram o mal, eles decidiram, não, olha, me arrependi, não quero mais seguir Lúcifer. Não quero mais seguir o Satanás. Não quero mais. Quero voltar para o céu, para aquela coisa bem boa. Aí Deus disse, não tem chance aqui. Prisão, cadeias, estão lá esperando o dia do juízo. Mesmo, meus irmãos, você nota isso. Eu pus aí um paralelo, amém, do Pedro falando acerca disso. Está na sua folha. Ali em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Depois você vê isso aí. Aí vai aqui, ó. E assim como Sodoma e Gomorra, outra história com Agar aconteceu. E o que tinha? Qual era um dos problemas de Sodoma e Gomorra, irmãos? Foi a moral. Havia muita imoralidade. Os homens se tornaram imorais. Sabe, havia todo tipo de prática no sentido do corpo errada. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animais. Sodomia, que a gente chama sodomia. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Destruição. O que aconteceu com o povo que se rebelou contra o Senhor em Números capítulo 32, versículo 10 e 11? Não entrou na terra prometida. O que acontece com um crente que não batalha pela sua fé? Juízo. Vai para o inferno. Vai perder a tua salvação.
O que acontece se você começar a praticar as mesmas coisas de Sodoma e Gomorra? Tu vai para o inferno, tu vai ser destruído. Aí ele vai aqui, versículo 8. E contudo também estes semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Então ele fala aqui de pessoas que pecam no corpo. Relações ilícitas no corpo. Amém? Contudo, estes semelhantemente adormecidos, por quê? O que acontece? Quando você começa a perverter a tua vida, a tua comunhão com Deus, quando você começa a permitir a sodomia, quando você começa a permitir coisas erradas, como sendo natural e normal dentro da igreja, o que acontece? Acontece aquilo que acontece com a parábola das 10 virgens. Adormece. Dorme. E tem 5 ali que não está preparado. Então nós estamos falando de apostasia aí. Escreva essa palavra, apostasia. Isso vai cair no vosso exame. Apostasia. Ela começa no sentido moral. Toda apostasia, ela começa aqui na mente, ela vai atacar a tua moral primeiro. Tá? Como foi aí recentemente, mês passado, um fulano aí, não vou dizer o nome, não interessa, você pode buscar aí. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Simplesmente disse que a Bíblia precisa ser reescrita. Porque ela não está atualizada para os nossos dias, ou seja, ele quer mudar as palavras que estão. Mais um. Enganam. Aí vai aqui, mais 9. O arcanjo Miguel. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Que um grande ensino bíblico. De onde que foi tirado isso aqui? Provavelmente de histórias que eles tinham, conhecimentos que eles tinham. Tá? Ele afirma que houve uma grande luta. E muitas pessoas me perguntam, isso é uma pergunta de escola bíblica, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Para que ele queria o corpo de Moisés? O que os irmãos acham? Para fazer idolatria com o corpo. Porque o ser humano, ele quer algo palpável, né? Algo que ele pegue, algo que ele veja. É por isso que vão lá não sei aonde, ajoelhado, noivo de joelho, caminhando, rezando, até chegar lá na capela de não sei de quem, porque lá tem a campa da menina que não se desfaz a carne, sei lá, não está lá já há 100 anos, ainda parece que acabou de morrer. Ah, não, porque lá está os ossos do São não sei das quantas. Ah, porque lá tem uma estátua que chora. Idolatria! Porque o povo quer pegar, quer sentir. Eu tenho poder. Nem Miguel, e olha que Miguel é um arcanjo poderosíssimo. Ele quando viu o diabo, ele disse, isso aqui é o Satanás. Aqui não é qualquer um. Ele disse, olha diabo, tu não pode levar, porque esse homem é de Deus. Tanto o corpo, alma e espírito é do Senhor. Tu não podes levar. E ele não ousou pronunciar, quer dizer, ele não foi ali, olha, te amaldiçoou, tipo assim, o próprio anjo, com força. O nome do arcanjo Miguel, irmãos. Se você ler, já leu o profeta Daniel, você vê ele, em que ele é chamado para lutar contra o da Pérsia. Quão poderoso ele é. Ele não ousou lutar contra ele. Ele disse, olha, o Senhor te repreenda. Aí vem esses crentes ensinar na igreja. Vamos pisar na cabeça do diabo. Por isso que eu proibi aqui esses coros. Está proibido. Coro que canta, vou pisar na cabeça do diabo. Você não tem esse poder. Só quem tem esse poder é o Senhor. Cuidado. Existem muitas pragas e maldições que vêm sobre a igreja, sobre crentes, porque eles desafiam o diabo sem a autoridade de Deus, sem o Senhor ter lhes permitido. Assim, irmãos, como para os bruxos, eles pedem permissão para sair de um lugar para o outro, nós, como cristãos, devemos pedir permissão a Deus
para fazer o que temos que fazer durante o dia, ou até visitar alguém, ou até orar por alguém, ou até fazer uma viagem. Devemos pedir permissão a Deus se é da vontade de Deus. Porque às vezes você vai contra a vontade do Senhor e lá dá tudo mal para ti. Dá tudo errado. Nós temos que aprender que aqui, como Judas disse, é o servo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aprender que nós somos liderados. Um servo, ele não diz o que ele quer, ele recebe ordem, ele cumpre ordem. Um servo, aqui essa palavra servo vinha da palavra escravo. Um escravo tem direito, um escravo escolhe. Não, um escravo ele pergunta, posso fazer isso? O que é para me fazer? Onde é que eu vou? Não sei o que. Ele tem um líder. O Judas disse, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu estou debaixo da autoridade dele. Eu estou debaixo do comando dele. Ele é que cuida de mim, ele que me dirige, direciona a minha vida. Eu não estou por mim aqui. Então a mesma coisa vai para o crente, a mesma coisa vai para o cristão. Você não está por você. Uma vez que você aceitou a Cristo, quem te domina, quem tem que te controlar é Jesus Cristo. Porém, se o Senhor não está te controlando, você é igual a essa pessoa do versículo 4. Você é um ímpio. E o que vai te acontecer? Vai acontecer contigo o que aconteceu aqui no versículo 5, com o povo do Senhor, que não entrou na terra prometida. Você não vai encontrar o céu. Se você continuar nos teus pecadinhos, ninguém está vendo meus pecadinhos. Você é Sodoma e Gomorra, fogo do inferno para ti. E aí ele vai, o Senhor te repreenda. Se você está sentindo que você está sendo atacado espiritualmente, ore, jejue, repreenda. Jesus me protege, põe teu sangue em mim. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é no seu nome que nós temos autoridade. Uma vez, irmãos, fiquei aterrorizada. Vi um fulano, até saí, era um coral que tinha sido convidado, um coral feminino, fomos para louvar o Senhor numa igreja, chegamos lá. O irmão lá era, no nome do pastor fulano de tal, no nome do apóstolo não sei das quantas, nós vamos abrir este culto. Ei! Eu disse, o quê? Eu ouvi bem? Aí ele disse, olha, não dá. Vamos fazer assim, quando fecharem os olhos, começa a levantar um por um vai para cá de banho, um vai não sei para onde, vamos todos se meter nos carros e fugir daqui. Nunca mais piso aqui. E não pisei lá, nunca mais levei agora para o meu lugar. Isso não dá. Eu estou num culto que não é para Deus. Se ele dissesse, vamos abrir este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos abrir esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo, abrimos este culto, esse momento de adoração a Deus, para adorar o Senhor, que é todo dos seus até é diferente, não é? Em nome do fulano de tal, do ciclano, sei lá quem são essas pessoas. Isso é pecado, isso é heresia. Não estão entendendo? Então, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e aquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Então, ele compara, ele faz aqui uma comparação, tá? Ele faz uma comparação agora. Essas pessoas crentes, desviados, crentes que não querem batalhar pela fé, crentes que permitem o pecado, crentes que não são crentes, são ímpios dentro da igreja. Ele compara a animais irracionais. O que é um animal irracional? Nós somos considerados racionais porque temos raciocínio. Eu sei que isto é uma cadeira, 1 mais 1 é igual a 2. Conheço o alfabeto, sei escrever, tenho língua, linguagem. Irracional é o quê? Um passarinho, é um cão, é um gato, é um boi, uma vaca, um cabrito. Está aqui uma figura de comparação. Tá? Então, ele dá exemplos. O que acontece com aquele que não batalha pela fé? Aquele que não guarda a fé, ele põe aí o caso de Israel, o caso dos anjos rebeldes e o caso de Sodoma e Gomorra. São 3 exemplos. Aí vem assim uma comparação com animal irracional. Pessoal, como é grande, como é importante isso aqui, tá? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim, guarda o que tens, para que ninguém te
tome a tua coroa. Agora, o versículo 11, eu vou falar dele na sexta-feira. 11 até o 25 na sexta-feira. Porque é um assunto que um vai ligando ao outro. Eu vou falar sobre, amém? Os 3 erros que um homem não pode cometer, um homem de Deus não pode cometer. E vou falar também um pouco sobre essa situação aqui, do livro, versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Tá? E aí, vamos finalizar, porque ele entra agora aqui num assunto muito forte. 3 grandes exemplos. Menciona um homem, que sabemos que ele foi arrebatado, ele não sofreu morte. Então, é um assunto delicado, precisamos de tempo. Então, isso vamos tratar na sexta-feira. Eu peço que vocês leiam, tá? De novo este capítulo e prestem atenção, ok? Aí, no versículo 12, porque ele usa aqui, não é só figura de linguagem, não é só figures of speech, não é só comparações, é simbologia também, em que ele mostra a aparência de nuvem sem água, em que ele traz árvores que não têm fruto nem sem vida, e a raiz não é firme. O que acontece com uma árvore sem fruto, sem vida, e a raiz não tá firme? Ela está o quê? Morta. Uma nuvem que não tem água, sabe serve para quê? Para nada. Porque as nuvens, ela recolhe água para chover. Então, tudo isso aqui é comparação, é figuras de linguagem, em que ele compara, que é no versículo 12, ele compara essas pessoas sendo os mensageiros do mal. Como é que eu posso descobrir quem é falso crente dentro da igreja? Como é que eu posso descobrir um falso profeta? Como é que eu sei se alguém é crente ou não? Versículo 12. Leia aqui o papel que eu enviei. Leia. Interessante. Carta abençoada esta daqui. Versículo 12. Eles não aparentam mal. Ai, uma nuvem linda. Ai, é fofinho. Ai, aquela irmã é muito fofa. A fofa não tem água. Ela não tem a palavra de Deus dentro dela. Ai, aquele irmão forte, onda do mar, forte. Só é barulho. Não tem nada. Movimenta, volta ao mesmo lugar. Não tem nada. Aquele irmão, olha só o que ele faz. Isso aqui é árvore, não tem raiz. Está seca, não tem fruto. E a palavra do Senhor diz, lá na parábola da figueira, vamos cortar. Vamos levantar e vamos orar.